O que um cavalo tá fazendo no telefone? Ele tá passando um trote. Não? Ninguém? Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídios. Meu nome é Thales Mato Machado e o meu Mimimi de hoje é: BoJack Horseman e Hannah Gadsby estão refazendo as fronteiras do que é humor em 2018. Esses últimos 2-3 anos têm sido sensacionais pra comédia estadunidense e eu acho que pra comédia de um modo geral, sei lá. Tem sido um momento de renovação. E renovação em vários sentidos, não só de gente nova aparecendo e produzindo coisa diferente, mas também de uns dinossauros históricos meio que começando a ficar pelo caminho, por bem ou por mal. A gente teve, por exemplo, no começo desse ano, o caso do Bill Cosby, que foi condenado por assédio sexual. No ano passado, a gente teve alguns comediantes já muito consolidados sendo acusados também de casos de assédio, como o Louis C.K. ou Aziz Ansari. E meio que na via contrária, a gente teve vários talentos menores começando a chamar cada vez mais atenção. Muitas vezes por ir na contramão do que esses dinossauros já estabelecidos da comédia vinham fazendo nas últimas 3 décadas. A gente pode falar do fenômeno Donald Glover, por exemplo, que tá fazendo muito sucesso com a série Atlanta. Ou a gente pode falar da comediante Tig Notaro, que já começou a chamar muita atenção em 2012, quando ela fez um especial de stand-up sobre o câncer dela, e que no último ano começou a chamar ainda mais, e que ela fez um especial pra Netflix, muito construído em torno do caso de assédio do mentor dela, Louis C.K. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu acho que nesse final de década a gente tá meio que vivendo um renascimento do humor estadunidense. E nesse vídeo de hoje eu queria falar de 2 exemplos desse movimento mais geral que me chamaram muita atenção. O especial de stand-up na net da comediante australiana Hannah Gadsby e um episódio de BoJack Horseman. O que eu quero tentar mostrar pra vocês é como que essas 2 obras partem de um gênero já muito batido e utilizado à exaustão, que é o stand-up comedy, e viram ele de cabeça pra baixo. Você pode ficar tranquilo se ainda não viu o BoJack Horseman, porque na hora que eu for dar spoiler, eu vou avisar antes e vou falar pra qual minuto você pode pular pra evitar de ver esses spoilers. Mas antes da gente entrar nesse episódio de BoJack, eu quero começar falando de Nanette. Nanette é um especial de stand-up comedy, ou algo parecido com isso, da comediante australiana Hannah Gadsby. A Gadsby não é exatamente uma estreante no circuito, ela já faz turnês como uma comediante stand-up desde 2008, além de ter tido vários cargos como atriz e como roteirista em programas australianos como Adam Hills Tonight e a série Please Like Me. Mesmo no stand-up, ela já chamava bastante atenção no nicho que ela encontrou pra ela, o humor de conteúdo lésbico, como ela mesma chama. She said, I was very disappointed in your show this year, Hannah. I just don't think there was enough lesbian content. Só que em 2017, a Hannah Gadsby decidiu que era hora de parar de fazer stand-up comedy. Porque a rotina de subir no palco toda noite e fazer um humor autodepreciativo por 1 hora tava acabando com a saúde mental dela. Então, como uma forma de despedir dos palcos, ela fez o set chamado Nanette. Que o sucesso foi tão grande que a Netflix chamou ela para fazer um especial pro serviço de streaming. E aí, quando Nanette saiu na Netflix, a comediante atingiu um patamar de sucesso e fama que ela nunca tinha alcançado na carreira dela. É até difícil explicar o que faz de Nanette tão especial se você ainda não assistiu. Numa hora de show, a comediante manipula as emoções e as reações da plateia de um jeito magistral, para entregar uma mensagem pungente e agressiva sobre o que o nosso mundo, especialmente os homens brancos e héteros dele, fazem com pessoas como ela, uma mulher lésbica, que não se adequa com os papéis de gêneros imputados a ela, que está no espectro autista. Eu me enquadro 100% no papel de gênero dela, Tired. I may as well come out now. I identify as tired. Tired. A Gadsby começa o especial bem do jeito que você imagina que ela vai começar. Com piadas sobre a sexualidade dela, sobre como que a heterossexualidade é maluca, sobre como que foi sair do armário pra avó dela, sobre como que é sempre ser confundida com homem. Ao longo dos primeiros, 20 minutos, parece um show de stand-up normal. Só que pouco a pouco, a comediante vai começando a introduzir uns elementos mais crus da experiência dela. Ela fala, por exemplo, de ter tido que sair da Tasmânia, a terra natal dela, porque a homossexualidade era proibida na ilha. Fala de como que a mãe dela rejeitou ela por anos, até que elas conseguissem construir uma relação saudável. Ela faz relatos de agressões físicas e sexuais que ela já sofreu na vida. E dessa forma, a apresentação dela começa a oscilar entre umas piadinhas aqui e ali e uns relatos brutais de experiências de vida do outro lado, que esfregam na cara da audiência tudo que o mundo já fez ela passar. Só que o que eu acho mais genial em Nanette é como que a Hannah Gadsby faz uma reconstrução total do gênero do stand-up dentro da própria peça. Ao longo do show, ela explica pra gente, pra audiência,
a teoria do que é uma piada. Ela explica que uma piada é sempre um setup e uma punchline. Ou seja, uma primeira frase que prepara a piada e outra que entrega um elemento inesperado trazendo riso. Ou da forma que ela coloca, uma piada é baseada em criar tensão e aliviar tensão. E aí, ao mesmo tempo que ela explica essa mecânica de como que funciona uma piada no palco, ela vai aplicar essa mecânica de criar tensão e aliviar a tensão ao longo de todo o set dela. E aí ela começa a criar momentos de tensão cada vez mais longos, com desabafos, com surtos de raiva, com discursos incômodos que se estendem por 5, 10, 15 minutos. Pra então desarmar com 2 frases engraçadinhas e fazer todo mundo rir. Até que vai chegando mais pro final do set e tem um momento que ela resolve não aliviar a tensão. And this tension, it's yours. I am not helping you anymore. This tension is what not normals carry inside of them because it is dangerous to be different. Ela usa essa capacidade fabulosa que ela tem como comediante de criar tensão nas pessoas pra conseguir incomodar. Pra conseguir fazer a audiência sair de lá não relaxada depois de rir muito, mas tensa, incomodada, transformada. E na net, a Hannah Gadsby oferece um stand-up. Todos os elementos, todos os códigos que estão colocados em cena nos remetem ao stand-up. Um comediante no palco, só um microfone, um banquinho com a água do lado. Todos os elementos fazem a gente pensar em vários stand-up comedies que a gente já viu ao longo da vida. Só que ao longo do texto, ela entrega pra gente uma outra coisa, algo muito diferente de qualquer stand-up que a gente já viu. E aí eu acho que o 6º episódio da 5ª temporada de BoJack Horseman faz a gente passar por uma coisa um pouco parecida. Atenção você que ainda não viu BoJack Horseman, os spoilers começam agora e vão até esse minuto aqui. O episódio Free Churros, que é prometido pra gente, é um funeral. O funeral da Beatrice Horseman, a mãe do BoJack, que ele sempre odiou. Então beleza, o episódio oferece um funeral. Na verdade, pra ser mais específico, ele oferece uma eulogia, que é aquele tipo de discurso que as pessoas fazem no funeral em homenagem à pessoa que acabou de morrer. Só que no caso do BoJack, a eulogia que ele faz pra mãe dele é um stand-up comedy. I guess it's a good thing my mom was an organ donor. What happened to the organ? Okay, why don't you just leave the comedy to the professionals, okay? O episódio exemplo que a gente costuma chamar de um episódio conceito. Ou seja, um episódio em que as normas e convenções que normalmente regem a série são temporariamente suspensas para que os criadores possam experimentar um pouco com outros formatos. Isso acontece em várias séries, frequentemente na forma de episódios musicais, episódios O que aconteceria se e episódios mudos, por exemplo. BoJack Horseman, inclusive, sempre se destacou muito pelos seus episódios conceito, cada vez mais frequentes na série. O episódio de Fish Out of Water, por exemplo, é um que é lembrado por muita gente como ter um conceito muito único. Bom, então, Free Churros é um episódio conceito. O conceito dele é de ser inteiro sustentado em cima do monólogo do BoJack. Se a gente parar pra pensar, é um conceito muito ousado para se aplicar numa animação. Se a gente pensa num episódio inteiro de monólogo, é até um pouco compreensível quando a gente tem um ator. Mas quando tudo que a gente tem é a animação e a dublagem, é um negócio realmente muito difícil de dar certo. O criador da série, o Rafael Bob Waksberg, admitiu essa dificuldade e falou que foi justamente por isso que eles quiseram fazer esse episódio, para apresentar um desafio para eles mesmos. E aí, para fazer esse episódio funcionar, o roteirista dependeu integralmente no Will Arnett, o ator que faz a voz do BoJack Horseman. E o Will Arnett entrega mesmo. Olha, eu vou falar e se você não concordar, a gente pode conversar sobre isso nos comentários. Mas pra mim, esse é o melhor episódio de BoJack Horseman até hoje. Eu acho que de todas as maluquices que o desenho já tentou até hoje, essa foi a mais ousada. E é um negócio que eu acho que seria muito difícil de dar certo. Só que o ritmo, o timing, as piadas, aquele momento de dissociação que o BoJack tem no meio do episódio, é tudo isso muito bem casado, muito bem entregue. Se você viu o episódio, você sabe do que eu tô falando. Só que o que me chamou a atenção é como que esse episódio faz um processo parecido com o de Nanette, de desmontar essa estrutura do stand-up comedy. Só que na Nanette o que a gente tem é um ambiente todo montado pro stand-up comedy, que entrega uma outra coisa pra gente naquele espaço. Já em BoJack, a gente tem esse ambiente todo montado pra um funeral, que é um negócio bem diferente do stand-up comedy. Normalmente. Normalmente, em todas as situações não normais também, né? E aí a gente tem no episódio vários elementos que nos remetem ao stand-up sendo trazidos pra esse espaço do funeral. A gente tem o acompanhamento instrumental com as tradicionais viradas de bateria. Hey mom, what's the difference between my mother and a bunch of Easter eggs? One gets carried in a basket, the other gets buried in a casket. A gente tem o BoJack pedindo pro público não esquecer de dar gorjeta pra garçonete. A gente tem a estratégia brilhante de contracena entre o personagem e o caixão da mãe dele, que o próprio BoJack elogia, dizendo que ele tá melhor do que o Penn and Teller, a clássica dupla de humor americano. E ainda como no Nanette,
No meio de todas as piadas, o BoJack entrega um incômodo, uma tensão, uma perturbação que nenhuma das piadinhas do episódio resolve por completo. My mother is dead, and everything is worse now. Beleza, sem mais spoilers de BoJack agora. Bom, o que eu sinto que tanto Nanette quanto esse episódio de BoJack Horseman fazem é desmontar os elementos constitutivos do que é um stand-up comedy. Ou seja, eles desmontam o gênero. E calma que antes que a gente faça uma confusão aqui, principalmente porque a gente tá falando da Hannah Gadsby, gênero aqui, eu não tô falando daquele espectro que oscila entre masculinidade e feminilidade. Eu tô falando de gênero aqui no sentido de gêneros textuais, de gêneros do discurso. A noção de gênero textual é antiga pra caralho. Ela data da antiguidade clássica, sendo provavelmente o Aristóteles o primeiro formulador mais sistemático dela. Só que a noção de gênero que ele propunha hoje em dia já é bastante datada, principalmente porque ele pensava gêneros especificamente em termos de gêneros literários, como a épica, a lírica ou a comédia. É o linguista e teórico russo Mikhail Bakhtin que propõe uma noção mais ampla de gênero, por entender que a linguagem é necessariamente vinculada à vida social, à luta de classes, ao momento histórico. Bakhtin entende que existe uma certa organização social estável dos enunciados. É como se tivesse umas regras, ou talvez melhor dizer, umas convenções que regem as nossas enunciações em diferentes momentos. Por exemplo, aqui agora, eu estou produzindo o gênero textual vídeo-ensaio. Quando você está assistindo esse vídeo, existe um certo pacto entre eu e você sobre as expectativas que você tem de assistir esse tipo de vídeo. E a linguagem que eu estou produzindo aqui. Se de repente eu estou na cozinha falando sobre como ver se a temperatura da água tá boa pro café, vocês vão se sentir traídos. Ou se eu estou num restaurante e na hora que eu chamo o garçom, ao invés de fazer um pedido, eu resolvo discutir a minha dissertação de mestrado com ele. Ou se os alunos estão assistindo uma aula e de repente o professor começa a dançar uma música indiana. A essas convenções que regem o nosso discurso, o Bakhtin vai dar o nome de gêneros do discurso. Luiz Marcucci, que é um dos linguistas mais importantes do Brasil, vai definir o gênero como aquilo que ordena e estabiliza as nossas atividades comunicativas. Mas ele também chama atenção para o fato de que os gêneros são extremamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Qualquer um que já passou uma noite inteira numa mesa de bar já conseguiu ver como que o gênero bate-papo rapidamente começa a descambar para o gênero debate político, que em muito pouco tempo chega no gênero dedo no c... e gritaria. Mas o fato é que mesmo essa maleabilidade dos gêneros passa por essas convenções e pelas expectativas que a gente tem quando a gente está numa situação comunicativa. Bom, e aí o que a Hannah Gadsby e o BoJack Horseman fazem é justamente desmontar as estruturas de um gênero muito bem estabelecido, que é o stand-up comedy. No stand-up, você espera rir e não chorar. Você espera falar sobre vida, não sobre morte. Sobre frivolidade, não sobre violência. Você chega lá esperando ser entretido e não perturbado, incomodado ou transformado. O pacto do stand-up comedy é: eu tô aqui pra rir, você tá aí pra me fazer rir. De formas diferentes, mas análogas, Nanette e Free Churros parecem dizer: será mesmo? Pra mim, a genialidade desses dois programas tá justamente em fazer a gente pensar no humor de uma forma diferente da que a gente tá acostumado. E na neta, Hannah Gadsby fala daquela teoria da piada baseada na ideia de tensão e alívio. Essa é uma teoria antiga, lá do século XIX, proposta por uns caras como o John Dewey, o Herbert Spencer e até o Sigmund Freud. Só que tem uma outra teoria do humor que é mais ou menos da mesma época, mas que é meio que uma explicação concorrente a essa teoria do alívio para explicar o humor, que é a teoria da incongruência. Bom, simplificando aqui muito essa perspectiva, que é defendida por uns caras tipo Schopenhauer ou Immanuel Kant. A gente pode dizer que para ele, o humor nasce da violação dos nossos padrões mentais e das nossas expectativas. Nasce da incongruência entre o que se propõe e o que se entrega. E quando a gente para pra pensar, não é justamente isso que Nanette e BoJack Horseman estão entregando pra gente? Prometer uma coisa e entregar outra, surpreender, trair expectativa. Não seria isso um humor puro? É claro que isso vai levantar algumas questões muito complexas, tipo, será que todo humor tem que fazer rir? Será que uma coisa ser engraçada e uma coisa ser humorística é a mesma coisa? Será que quando um gênero se torna tão batido que ele não consegue mais surpreender, a gente sequer ainda pode chamar aquilo de humor? Bom, eu não tô aqui para responder isso. Eu tô aqui para deixar você com essa tensão. A quinta temporada do BoJack Horseman estreou há pouco tempo,
Só que eu fiquei tão impressionado com ela que eu quis logo fazer um vídeo sobre. Você assistiu a temporada já? O que você achou dela? E Nanette, você já viu? O que mais te chamou atenção no especial? Como sempre, o nosso papo vai seguir aqui embaixo. Pro Mimimídias continuar existindo, a gente conta muito com a ajuda da galera que apoia a gente no Catarse. Só que se por enquanto é difícil para você participar da campanha, mas ainda assim você quer ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode interessar. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e alcançar mais gente. Compartilhe no grupo da família, do trabalho, da faculdade, do RPG, sei lá. Ela fica boa quando começam a sair essas bolinhas aqui, mas antes de começar a ferver demais.